Oi, vamos à nossa aula de matemática. No fim da aula de ontem de português, nós disponibilizamos para vocês um roteiro com os assuntos para serem estudados para as avaliações. Estudem atentamente seguindo aquele roteiro. Lembrem também de copiar o caderno e o diário e de acompanhar a correção da atividade da aula anterior que estão no fim desse vídeo. Vamos iniciar nossa aula falando sobre dobro e triplo. Os numerais multiplicativos fazem referência ao número de vezes que uma determinada quantidade foi multiplicada, indicando um aumento proporcional dessa mesma quantidade. Você já deve ter ouvido falar de dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo, não é? Mas o que essas palavras significam de fato e como elas são utilizadas? Imagine a seguinte situação. João tem uma caixa com 5 bombons e Maria tem o dobro. Isso quer dizer que Maria tem quantos bombons em sua caixa? Para descobrir a resposta, basta multiplicar a quantidade dos bombons da caixa de João por 2. Isso é a quantidade de bombons de Maria, que no caso seria 5 vezes 2, que é igual a 10. Logo, temos o dobro de 5, que é 10. Ou seja, o dobro de um número indica que certa quantidade foi multiplicada por 2. Então, sempre que vocês precisarem achar o dobro de um número, vocês vão pegar esse número e multiplicar ele por 2. Ou seja, o número vezes 2 para se achar o dobro. Sempre o número vezes 2 para se achar o dobro. Vamos imaginar que existem mais pessoas na turma de João e Maria, certo? João tem uma caixa com 3 lápis de cor. Maria tem o dobro, Juliana tem o triplo. Isso quer dizer que Juliana tem quantos lápis de cor em sua caixa? Como vimos anteriormente, multiplicamos o número dado por 2 para acharmos o dobro. Mas e o triplo? Para encontrarmos o triplo, basta multiplicarmos por 3. Isso é, o triplo de um número indica que certa quantidade foi multiplicada por 3. Desta forma, temos que João tem 3 lápis de cor, Maria tem 6, que é o dobro, e Juliana tem 9, que é o triplo. Para achar o dobro, multiplica por 2 e para achar o triplo, multiplica por 3. Vamos agora ao valor do termo desconhecido. Para encontrar o valor do termo desconhecido numa igualdade matemática, geralmente aplicamos as operações inversas. Aí nós temos 4 exemplos, mas hoje trabalharemos apenas com os 2 primeiros, que são: para a adição aplicamos a subtração e para a subtração aplicamos a adição. Observem que alguns números foram mudados por desenhos, porque é esse o intuito, que vocês descubram junto comigo o valor desconhecido. Se é o valor desconhecido, ele não aparece. No primeiro exemplo, vamos usar o para a adição, aplicamos a subtração. O número mais 6 é igual a 14. Mas qual é esse número que somado com 6 vai dar 14? Para acharmos, temos que fazer a operação inversa. Se a nossa conta é demais, faremos a operação inversa, que é a subtração. Então, pegaremos os dois números que temos e vamos fazer uma subtração. 14 menos 6, que é igual a 8. E nós teremos assim achado o valor do desenho. No exemplo de baixo é a mesma coisa, porém nós iniciamos a nossa conta com uma subtração e nós aplicaremos uma adição com os únicos números que nós temos e assim acharemos o valor do desenho. Vamos falar agora sobre propriedades da adição. A adição é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Consiste em adicionar 2 ou mais números naturais, conhecido como parcelas, que produz em todos os casos, o único resultado que chamamos de soma ao total. A adição é conhecida popularmente como soma. O ato de somar alguma coisa ocorre frequentemente no nosso cotidiano, como, por exemplo, somar o troco que recebemos de uma compra para confirmar se está certo ou não. O sinal indicativo é o sinal de mais. Este é o operador aritmético da adição. Na adição, os números que vêm antes da igualdade são chamados de parcela e o que vem depois são chamados de soma ou total. Por exemplo, 5 mais 2 é igual a 7. O 5 e o 2 eles são parcelas e o 7 é o nosso resultado, ou seja, é a nossa soma
ou o total da nossa conta. Isso já foi estudado e nós estamos apenas relembrando para entender sobre as propriedades da adição. A adição possui algumas propriedades que devemos ficar atentos, porém é de fácil entendimento. Iniciaremos pelo elemento neutro. Na adição, o zero é considerado neutro, ou seja, não tem nenhum efeito na soma. Portanto, o resultado de um número somado com zero é o próprio número. 5 mais 0, 5. 7 mais 0, 7. 6 mais 0, 6. E por aí vai. Comutatividade. Você já deve ter ouvido falar que a ordem das parcelas não altera o resultado da soma, e isso é verdade. Observe, 5 mais 2 é igual a 7. E se eu mudar, fizer 2 mais 5, ainda assim continuaremos obtendo o resultado 7. Independente da forma que a gente vai organizar as parcelas, o nosso resultado será o mesmo. Então, eu posso começar minha conta com 5 ou com 2, que da mesma forma ele vai dar 7 como resultado. A propriedade associativa da adição nos diz que, independente da forma que somarmos as parcelas, o resultado é o mesmo. Observem os números que estão entre parênteses e percebam que os números são os mesmos e a única coisa que muda é a posição dos parênteses. Assim, iremos obter o mesmo resultado. O que tem que ficar atento é que vocês primeiro precisam resolver a conta que está dentro do parêntese. Conserva todo o resto da conta, resolve o que está dentro do parêntese e depois fazem a conta normalmente. Fechamento. O fechamento diz respeito à soma de dois ou mais números reais que tem como resultado o número real. Por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. Os números 2, 3 e 5 são números reais. Isso evidencia que qualquer soma de números pertencentes ao conjunto dos números reais terá como resultado um número que também é pertencente ao conjunto dos reais. Vamos à correção das atividades da aula anterior.